Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar, que falamos sobre tecnologia, vendas, marketing, né, para incorporadoras. E hoje estamos com o Matheus e o Felipe da 123 Projetei. Tive o privilégio de conhecê-los no Constru Summit, conhecer a ferramenta, né, as soluções que eles trazem para o mercado de incorporação. Matheus, Felipe, né, se apresente, por favor. Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Matheus Quinalha, sou o CEO e fundador aqui da 123 Projetei. Vai ser um prazer aí compartilhar um pouco da nossa experiência aí de 8 anos no mercado, né? Legal. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou o Head de Negócios aqui no 123 Projetei. Vou estar aqui com vocês também, tendo esse prazer de compartilhar um pouco aí da nossa solução, do nosso dia a dia, principalmente do nosso mercado aí que a gente está compartilhando, beleza? Legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bruno, sou um dos fundadores aqui da Katsuki, uma agência especializada em estratégias para lançamento imobiliários. Nós trabalhamos do naming, a entrega de chaves, né, no on e no off, e de norte a sul no país, né? Então, nosso foco é fazer com que o lançamento imobiliário seja um sucesso, né, trazendo ferramentas e estratégias de marketing. E hoje o tema da nossa conversa, do nosso webinar, é a tecnologia, né, focado para o mercado imobiliário, né, incorporadoras, olhando a questão da otimização, né, e dos projetos imobiliários. Para contextualizar um pouquinho, Matheus e Felipe, né, vocês podem, né, falar um pouco, falar brevemente, né, de quem são vocês, né, o que a 123 Projetei traz como solução para o mercado. Legal. A gente é uma startup, né, que tá rodando aí desde 2016. A gente tem espírito de startup, né, mas a gente já é uma empresa aí que já está há 8 anos no mercado, né. E, cara, começou assim muito da minha história com projeto, né. Meu pai faz projeto, então desde a Legal. minha infância, assim, eu era imerso em papel manteiga, caneta nanquim, lapiseira, né. As mesas lá de casa era só isso. E eu brinco que eu fui o primeiro estagiário não remunerado dele, né? Porque ele não gostava de passar os projetos para AutoCAD, né? Ele pegou aquela mudança de mercado de projeto papel para o computador e ele tinha a versão, né? O computador, então ele pagou um curso de AutoCAD para mim. Eu comecei a fazer os projetos para ele lá com 12 anos, né? E depois, durante a faculdade de engenharia, eu fiz uma coisa parecida com um BIM para os arquitetos e engenheiros locais, que já mexiam em CAD, mas não utilizavam um BIM. Então, o 23 nasceu dessa paixão por projeto, desse entendimento da importância de um bom projeto, né? A gente tem um slogan aqui na 123, é que tudo começa com um bom projeto. A gente acredita muito nessa nossa cultura aqui de planejamento, né? Se uma obra de um edifício vai levar 2, 3, 4 anos, né? Se você fizer ali, às vezes, os primeiros 6 meses de forma muito bem planejada, você vai ter aí uma obra muito mais assertiva, né? Então, a 123 Projetei nasceu para isso, né, para trazer soluções de projeto. Hoje a gente é um hub aí com mais de 30 soluções para essa parte pré-obra. A gente vai estar podendo explorar um pouquinho aí nessa nossa conversa. Legal, Matheus. Cara, uma super coincidência, porque minha origem profissional, eu era desenhista, projetista mecânico, e eu trabalhei numa empresa que o gerente de projetos, o laboratório dele era cheio de papel nanquim também, né, o escritório dele era cheio de papel nanquim e uma série de materiais de desenho à mão, né? Legal. E o AutoCAD, ele surgiu para mim, cara, na adolescência, eu precisava ajudar em casa, comecei a dar aula de informática, né, meio nerds, assim, sabia mexer no computador, consegui um emprego numa escola de informática e lá tinha umas apostilas de AutoCAD. Comecei a ler, assim, despretensiosamente. Comecei a dar aula de AutoCAD para engenheiro sem saber o que era uma linha de centro, né, mas eu sabia como usar o AutoCAD. Acabou que fez boa parte da minha início profissional, né, a ferramenta e desenhos técnicos, assim. Mas Legal. minha pegada era mais na parte mecânica, né? Mas bem legal, né, o início. Você vai agregando, né, Matheus, né, para a jornada, para as experiências, uma coisa vai somando a outra, né? Exato, assim, a gente, e lá em 2016, né, quando eu me formei em engenharia civil, o mercado estava muito complexo, né, depois daquela queda de 2014 ali, então, as coisas na construção civil são muito volumosas, né, é o termômetro da economia, né, quando a economia está indo bem, a construção é a primeira a crescer, mas qualquer também medo que dá no mercado, a construção civil cai muito, né, então a gente tem que entender que o ciclo da construção são anos e não meses, né. Sim. Naquela época estava muito difícil, assim, então eu entendi que o meio online, né, usar as ferramentas de marketing digital na época que tinha era uma forma de explicar para as pessoas a importância do projeto.
né? Porque eu tinha lido numa matéria do CAL, do Conselho de Arquitetura, que falava que apenas 16% das obras no Brasil seguem projetos de arquitetura e engenharia, né? Então, quer dizer, 84% das obras são autoconstrução, né? Então, a gente nasceu para resolver esse problema, né, de obras inicialmente residenciais, sem planejamento. A gente ficou 3, 4 anos atendendo apenas o público, apenas não, mas na sua maioria, públicos finais, né, casais que vão construir sua casa, mas no meio da jornada começou a aparecer o construtor incorporador, né, quando a gente olhou assim para a base, tinha alguns construtores que já tinham feito 10 projetos com a gente num único ano, né, então a gente olhou para isso e falou, cara, acho que aqui tem uma grande oportunidade, né, trazer essa recorrência, essa necessidade maior do construtor por planejamento, né, afinal, o casal se errar um pouquinho, ele vai cobrir porque é o sonho dele, ele vai dar um jeito, né? Agora, a consultora incorporadora, a gente está falando de daqui a pouco quebrar uma empresa, né? Errar um orçamento, lançar um produto que não vai ser um sucesso de venda. Então, a gente entendeu que o que a gente tinha criado para o B2C, né? A gente fez mais de 9 mil modelos de projeto, né? Nesses 8 anos. Todo esse know-how que a gente tinha criado serviria muito bem também para ajudar as incorporadoras e construtores, e a gente está aí há 5 anos nessa jornada aí, criando tecnologia e projetos para o pessoal que é do ramo da construção civil, né? Legal. De fato, a questão dos projetos imobiliários é um ponto de bastante atenção para a incorporadora, né? Justamente por esse motivo que você trouxe, né? De você ter ali uma planilha de viabilidade bem montada, né? Ela vai partir do princípio também desses custos de obra. Um outro ponto que eu observo bastante é a questão de você ter essa agilidade na elaboração do projeto também, para que possa ser aprovado depois na prefeitura, né? Eu falei hoje com um possível cliente aqui numa cidade do interior do Paraná, que ele tá justamente nessa fase enroscado nesse processo, porque ele está incorporando um terreno onde ele vai, né, construir casas, residências horizontais ali, só que ele, para protocolar na prefeitura, ele precisa ter o projeto das 20 casas, né? Então, só que ele não tem isso internamente, todo esse, né, o aparato ali de conhecimento, e acaba travando o processo dele, né, de lançamento, depois a comercialização, né, enfim. Então, dentro desses desafios, né, desses 2 pontos, Matheus, Felipe, né, que eu comentei, da questão, né, do custo, né, de você ter uma visão, e essa questão de agilidade e aprovação de projetos, né, como é que vocês ajudam, assim, né, a esses incorporadores superar esses desafios? Perfeito, perfeito. Até se o Matheus me permitir, vou explicar aqui um pouco mais, né, Legal. sobre essa demanda e outras, né. Quando a gente fala assim de desafios do planejamento aí para incorporadores, não envolve só a parte de homologação, né. Ela começa no primeiro passo, digamos, que é a escolha do terreno, né, em achar um terreno viável economicamente para se fazer um empreendimento, né. Então a gente sempre fala aqui do estudo de viabilidade, a importância dele, né. Também dependendo do tamanho desse empreendimento, a parte de fazer um bom anteprojeto para verificar, né, tanto a viabilidade financeira daquele empreendimento, mas também buscar, né, fazer um business plan para buscar investidores e entrarem junto com esse empreendimento. Aí entra também o desafio, né, da parte de crédito, que tem que estar sempre atrelado a um projeto. Então, querendo ou não, nessa jornada inicial dos primeiros, a gente fala aí de 3 a 6 meses, que é a etapa pré-obra, né, a 1, 2, 3 Projetei, ela está muito presente nessa jornada, em todas as etapas, né, desde a parte de viabilidade, projetos, a parte principalmente também de orçamentação, né, de ter uma ideia do levantamento de custos desse empreendimento, e daí, por fim, né, a etapa de homologação. A gente fala da etapa de homologação por fim, mas ela também está presente lá no início, né, que entra nesse passo do teu cliente, provavelmente. A homologação, ela só acontece se tudo que tu fez nessa jornada estiver dentro dos índices urbanísticos, de dentro das variáveis, né, da legislação local. Então, antes de tu desenvolver qualquer coisa, tu precisa primeiro, né, entender as variáveis, os índices urbanísticos, o plano diretor, se é num condomínio, quais as regras desse condomínio, para que aí sim tu comece os desenvolvimentos e lá no final facilite essa homologação, né? E aí também aqui na 123 Projetei, entendendo essa dificuldade comum entre todos os incorporadores, construtores e também loteadores, a gente desenvolveu um setor focado em homologação de projetos. Esse setor, ele tem um papel tanto de entender a legislação, mas também de auditar a documentação do nosso cliente para verificar se tudo que ele vai entregar junto à prefeitura já está de acordo com o que é necessário para aprovação do mesmo. Isso vai gerar uma economia de tempo gigantesca, porque cada vez que a prefeitura vai fazer uma análise de documentação, ela pode demorar ali de 10 a 45 dias para fazer uma análise. Aí ela faz essa análise, se tiver qualquer documentação incorreta, vai voltar para te corrigir e depois vai ter mais esse período de novo, de 10 a 45 dias para ela fazer uma nova revisão. Então o nosso time, ele é focado muito em mitigar erros, né? Em auditar essa documentação, garantir que tudo está de acordo com a legislação para ganhar tempo e agilidade nesse processo de homologação.
Que legal, bem bacana. E então, além da tecnologia, né, como uma ferramenta, uma plataforma, vocês trazem como solução também serviço, né, essa prestação de algo customizado ali para o incorporador. É isso que eu entendi. Exato. Exato. Para te entender, hoje a gente tem, né, o Matheus introduziu, a gente tem mais de 30 soluções em um hub único daqui de pré-obras, né, que a gente fala, não desses projetei. Todos os serviços são realizados pela gente, né, então a gente não é um intermediador, não, 1, 2, 3 projetei, faz toda a interação junto ao cliente, ele nos contrata e a gente resolve toda essa jornada. Um ponto importante também de ressaltar é que esses serviços eles também podem ser contratados de forma modular. Por exemplo, tem um cliente que ele quer fazer um projeto arquitetônico com um arquiteto local, que é um arquiteto mais renomado, enfim, ele tem uma força muito grande comercial naquela região, mas ele não quer fazer, por exemplo, os complementares com ele, quer terceirizar, um custo mais interessante, mais agilidade, enfim, e aí entra no 2 projetei também como uma solução modular, uma solução complementar ao que ele já tem lá, o que já está rodando e funcionando. Então, hoje a gente faz ali, por exemplo, todas as 9 disciplinas de projetos, né, arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico e os demais complementares para construções residenciais, comerciais. Quando se trata de loteamento, existem outras disciplinas, né, por exemplo, projeto urbanístico, infraestrutura desse loteamento, pavimentação, drenagem, entre outras disciplinas que a gente também realiza aqui. Existem serviços voltados para o apoio, né, de vendas, que é onde é a força de vocês principalmente, aí, né, Bruno? Que é a questão de a gente ajudar ele no paquete 3D, imagens renderizadas, tour virtual. A gente também trabalha aqui com realidade aumentada. Então, uma série de coisas que estão atreladas a projeto, que facilitam, né, o incorporador na etapa, por exemplo, de lançamento desse empreendimento, né? Ele já ter, por exemplo, todas as imagens renderizadas em alta resolução, para que facilite ali a questão de percepção de valor daquele empreendimento. Legal. A questão, aí partindo já para o nosso lado, né, o nossa dor aqui como agência, a questão das imagens, ela é fundamental para a gente dar início, dar start na construção da estratégia, dos materiais de vendas, né, e isso baseado em experiência de fato, assim, né, hoje a gente atua em mais de 15 estados no país, e é muito difícil essa questão das imagens, né, estarem prontas em tempo hábil, né, em relação à necessidade de lançamento. Então, né, porventura a gente espera ou trava o processo de lançamento ou coloca ali como imagens preliminares, né, até que as imagens finais sejam prontas. Então esse é de fato um desafio que a gente passa assim no dia a dia, né. Bom, então já falando essa questão de marketing e vendas, né, eu queria entender um pouquinho também como que a solução, né, a 1, 2, 3 projetei, ela traz assim, o foco é a venda depois, né, como que vocês podem, né, ter uma melhoria nessa questão do resultado de vendas da incorporadora ali, né, dos projetos delas? Perfeito. A gente sempre fala, como o Matheus disse, tudo começa com um bom projeto, né? E o projeto ele tem algumas etapas, como eu expliquei anteriormente, e eu acho que é muito importante, né, o incorporador, o construtor, ele focar nas etapas iniciais, né? Que é escolher um bom terreno e partir dali, né, fazer um estudo de viabilidade. A gente sempre separa aqui o estudo de viabilidade e o estudo de mercado, né? O estudo de viabilidade, ele visa entender o potencial construtivo daquele terreno. Então, o primeiro passo é escolher um terreno, o que eu posso construir nesse terreno, né? Em termos de verticalização, enfim, taxa de ocupação, entender, né, se pode ter um imóvel comercial naquela região ou não, enfim, analisar os índices locais. Após isso, a gente faz um estudo de mercado. O estudo de mercado ele vai entender, com base naquele potencial construtivo, qual o melhor empreendimento para aquele terreno. Se é fazer um prédio, né, de tantos andares com lofts, ou se é para fazer um prédio comercial, ou uma casa de alto padrão, enfim, o estudo de mercado ele visa entender o que é melhor construir naquele terreno. E aí, a partir daí, a gente começa a execução dos projetos, né? E daí entra muito uma questão tanto de aumento de VGV, né, que é do teu lucro final, mas também linkado a uma eficiência na execução, que isso é muito importante, né? Não adianta eu ter um VGV gigante e eu gastar quase que igual para executar esse empreendimento. Então, a etapa de projetos, ela visa muito isso, principalmente na parte de orçamentação, e a gente fala aqui na questão, né, do cronograma físico-financeiro de execução desse empreendimento. Tudo isso a gente faz aqui internamente na 1, 2, 3 Projetei para facilitar tanto a jornada de execução e garantir um ROI maior, e também a questão de ter um bom projeto com aderência para aquela região, onde ele vai ter um VGV alto e facilitar, né, o lançamento e, consequentemente, a venda desse empreendimento no curto prazo. E aí, com certeza, ter uma agência que vai te apoiar, criar toda uma estratégia, né, comercial para isso é um grande diferencial que eu acredito que todo incorporador de pequeno, médio e grande porte precisa ter para garantir essa agilidade, né, em venda e também retomada de fluxo de caixa, que é importantíssimo para todo e qualquer empreendedor. Porque até o momento do lançamento de fato ali com a R em mãos, é só saída de dinheiro, né? É nesse momento que a curva começa a virar a favor da incorporadora.
Mas, Felipe, você tocou num assunto muito legal, assim, a questão do produto, né? A gente tem um case de um projeto, né, um lançamento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gente fez toda a estratégia, isso que você comentou, o material, né, a comunicação, né, o conceito, identidade visual e verbal. Rolou o meeting assim, né, e, cara, no dia do meeting, é um empreendimento vertical, lá na capital. No dia do meeting, as unidades foram 100% vendidas. Eram mais de 100 unidades, assim. E eu, né, e a Ana aqui, a gente ficou... foi bem interessante que a gente fez um material, assim, publicou no nosso Insta da Katsuki, e a gerente de marketing incorporadora veio toda feliz, comentando, né, mandando uma mensagem ali a partir desse material que a gente divulgou, que estava super feliz pelo resultado comercial lá, né, do projeto que a gente trabalhou. E a gente ficou questionando aqui internamente, pô, o que pode ter sido? Um bom conceito, tem capilaridade de vendas, mas não é só isso, é o produto, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado para que esse sucesso da venda possa, de fato, acontecer. Um produto bem formatado, você ter uma boa força de vendas e uma boa comunicação, cara, é sucesso. Na nossa, maturando isso, né? Não foi assim do nada que a gente pensou, mas analisando todos os pontos, essa é a fórmula do sucesso, né? Que vai fazer com que esse empreendimento tenha uma boa velocidade de vendas, né? Claro, isso tem também a maturidade de mercado, né? São outros fatores, a região está sendo lançado, enfim, mas garantindo, né? Você como incorporador que tem domínio, né? Tem controle sobre essas variáveis, a chance, né, de sucesso ela é muito maior. Então essa é a percepção ali. Perfeitamente, perfeitamente. E está contribuindo, assim, eu sempre falo, né? Não existe esforço de marketing e vendas que vença um projeto mal executado, um projeto mal desenhado, enfim. A gente pode ser enfim, eu posso ser o melhor gestor de vendas, tu pode ser o melhor marketing do mundo, se o projeto não tem aderência nenhuma, se for muito mal executado, enfim, não tem... Cara, a régua sobe, né? E vai demorar muito tempo para se vender, provavelmente vai ter que baixar muito e às vezes realizar no prejuízo para conseguir, né, retomar um fluxo de caixa para construir um novo empreendimento e aí sim acertar. Então é muito importante que na etapa de projeto, desses estudos e principalmente, né, nesse alinhamento junto com o marketing para ter velocidade e tração nas vendas, estejam muito alinhados com o público-alvo. Legal, muito bom. Acho que complementando vocês, né, eu concordo totalmente aí com o que vocês falaram, né, acho que uma estratégia de lançamento é essencial para qualquer empreendimento de sucesso, né, e por isso que aqui na 123 a gente segue uma metodologia dos 3 pilares, né, a gente acredita que todo projeto tem que seguir em conjunto essas 3 coisas, que é a arquitetura, né, querendo ou não um produto bonito, um produto bem planejado, né, hoje as pessoas estão mais exigentes, né, com suas moradias, né, existem várias opções, então elas querem uma solução realmente que traga uma solução completa, segura, que tenha espaços comuns de lazer, então tudo isso é muito importante, mas uma parte muito importante que a gente acredita aqui na 123 é trabalhar a arquitetura junto com a engenharia, então nosso segundo pilar é custo, né? Não adianta nada também montar uma arquitetura mega arrojada que vai, né, que nem vocês falaram, vai ficar quase elas por elas ali o custo de lançamento, né? Daqui a pouco o empreendedor não tem um lucro esperado porque gastou muito mais na obra, né? Isso acontece muito. E o terceiro pilar que a gente também não abre mão é a parte de legalidade, né? Então, ter também a parte de crédito alinhada, ter a parte de aprovações de documentações junto à prefeitura, né, que nem você falou, tem um rapaz ali que tem 10 casas, agora ele foi ver que precisa dos projetos, então daqui a pouco isso não estava no radar dele, né, pode ser que isso atrase quantos meses o lançamento, né, então, sempre que quando a gente faz um escopo de serviço que não 123 para o GT, a gente trabalha essas 3 frentes juntos, arquitetura, custo e legalidade, né, a gente pode trabalhar em conjunto com outros profissionais, né, muito comum às vezes o incorporador já trazer uma arquitetura, né, uma ideia de arquitetura, e o ideal é que a gente trabalhe junto com o arquiteto, né, nessa construção, porque depois que a arquitetura já está feita, querendo ou não, já existem restrições em nível de engenharia, você tem que trabalhar naquele com aquele escopo que já está montado. Quando a gente entra ainda na parte de concepção arquitetônica, a gente consegue interferir positivamente para diminuir custos, né? Então, é uma metodologia que a gente segue aqui na 123 Projetei, né? Por isso 123 Projetei, né? A gente segue esses 3 pilares e a gente acredita que isso é o diferencial aí de um lançamento de sucesso, né? Top, muito bom. Dentro, né, desse escopo, pessoal, Matheus, Felipe, o que vocês trazem, né, de tecnologia para esses projetos, né, das incorporadoras, né, olhando mais no aspecto da plataforma, assim como um todo, né?
Legal. Eu posso, de repente, compartilhar com vocês com o Claro, nosso por sistema favor. aqui. Mas assim, a nossa tecnologia base de qualquer projeto que não 23 projetei é o BIM, né? O BIM é a ferramenta que a gente utiliza para criar os projetos, né? Uma ferramenta, é, enfim, aberta, né? Em nível mundial são diversas soluções de BIM que existem, porque o BIM é que carrega todos os parâmetros do projeto, tanto de orçamento, de custo, de tempo, de garantia, enfim, todos os parâmetros que a gente imagina. Não é só a imagem 3D bonitinha, né? Ele Sim. tem todo um conjunto de informações por dentro que vai alimentar todo o resto, né? Gerar os cronogramas físico-financeiros. Então, a tecnologia base da 123 é o BIM. Hoje, na esteira de produção dos projetos, a gente tem várias automações que a gente criou para tornar o projeto mais rápido, custos mais assertivos, né? A gente também ser mais competitivo em nível de custo de projeto. A gente tem nossa esteira de produção, tem várias camadas de tecnologia, e esse ano a gente lançou o nosso RP pré-obra, né? Então, hoje existem algumas soluções de obra, como o Cienge, mais controle, né? Ferramentas excelentes na gestão da obra, mas a gente percebeu que o mercado não tinha ninguém olhando para a fase de pré-obra, né? E a gente entendeu isso da dor dos nossos próprios parceiros, né? Com incorporadoras, loteadoras que lançam vários empreendimentos no ano, né? E às vezes eles se perdiam ali no meio de tanta coisa do WhatsApp, né? A gente mandava o projeto, eles estavam achando que era do empreendimento de Criciúma, na verdade era do empreendimento de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então a gente estava falando estava tendo um cruzamento de informações erradas de tanto volume de empreendimentos que eles estavam analisando, né? Então aquilo ali deu um estralo para a gente falar, cara, vamos começar a organizar essa gestão de pré-obra, né? Desde a análise do terreno, passando pela inspiração, pelo estudo de viabilidade do projeto. Então a gente criou esse RP, onde a pessoa consegue ter todo o extrato aqui de consumo de serviços, datas, arquivos, responsáveis, fica aqui tudo dentro do card do empreendimento. A gente lançou também uma IA, que é uma ferramenta que acho que hoje está impactando todas as indústrias, né? E a construção civil não seria diferente. Então a gente tem uma inteligência artificial plugada no nosso banco de projetos. A gente tem mais de 2.000 modelos de projetos e, basicamente, essa IA está sendo treinada, né? Ela ainda está sendo treinada para criar modelos de projeto a partir de prontos de comando. Então, ele é um modo inspiracional que a gente chama. Eu vou criar aqui um edifício misto de 10 pavimentos no estilo americano. Que legal. Tá? Vamos ver se vai dar certo, né? Tomara que dê certo. Quem sabe faz ao vivo, como diz, né? Isso aí. Então, assim, a ideia não é gerar um projeto com IA, a gente ainda não está nesse nível de maturidade da tecnologia, eu acho que isso vai levar ainda mais uma década aí, mas em nível inspiracional já serve muito. Então, às vezes esse empreendedor, ele analisa 10, 15, 20 terrenos antes de comprar um, porque é o trabalho dele, inclusive. Exato. Gerar muito volume de oportunidades para escolher o melhor terreno, né? Então, a nossa ideia é que a nossa plataforma ajude ele a ter mais informações, mais recursos para fazer essa tomada de decisão. É um estudo de volume também, é possível a partir desse momento para Exato. a de viabilidade do terreno? Sim, conseguimos gerar, né? Ele sempre vai trazer 4 retornos. Essas 2 primeiras são imagens inspiracionais, né? São imagens Legal. geradas por inteligência artificial, treinada no nosso banco. Então você vê que a gente colocou um edifício misto, estilo americano, ele trouxe uma referência bem interessante, parecida, né, com o estilo americano. E aqui embaixo ele traz projetos reais. Daqui são projetos do nosso banco de projetos, que realmente existem pranchas executivas, né? Tem toda a parte de planta humanizada aqui também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, realmente, os modelos do banco, a gente consegue trazer mais informações, né? Para o cliente Legal. se inspirar e montar. Qualquer um teria acesso a esses projetos de vocês. Exato, quem é assinante da nossa plataforma, né, a gente tem planos iniciais aí que podem dar acesso apenas a esse módulo, então planos de R$ 97 por mês você já tem acesso a essa plataforma, é bem em conta, e você depois querendo avançar, né, eu quero fazer o estudo de viabilidade, eu quero saber se é possível construir isso na minha região, né, você consegue vir aqui preencher os dados do teu terreno, informações, né, gerais do teu terreno, você vai subir aqui também as matrículas, todos os arquivos necessários. Caraca, muito rápido. Muito rápido. Você vai ter 2 opções aqui, Brunão. Tem um modelo gratuito, que não consome dos teus créditos, tá? A gente tem planos aí que começam em 1.850 por mês, que te dá acesso a crédito de projeto. Esses créditos podem ser usados para esses serviços que requerem consumo de crédito. Por exemplo, o estudo de viabilidade premium. Esse estudo aqui já é um estudo mais completo. Ele já é um estudo que traz aquilo que o Felipe falou, estudo de mercado, precificação, quanto que está sendo vendido os imóveis naquela região. Então, é um estudo que a gente faz na região para entender a precificação real daquele empreendimento.
Depois, se o cliente gostou, né, achou interessante, ele vem para o módulo de projeto personalizado, onde ele consegue realmente orçar o projeto dele aqui. Então, ele vai preencher, eu posso até fazer um exemplo rapidamente aqui, se vocês permitirem. Eu vou preencher os dados, né, do terreno, criar uma situação hipotética aqui de um terreno. Criar aqui um comercial, vou colocar aqui um comercial aí de 800.000 metros, podemos colocar, com 8 pavimentos, terreno plano, botar 8 pavimentos. Aqui ele vai dizer a complexidade do empreendimento, então por ser um edifício ele se torna um projeto mais complexo. Você dando continuar aqui, ele traz as questões de precificação. Então ele mostra quanto que custa o metro quadrado do projeto de arquitetura, né? Ele mostra o teu saldo de crédito, né, do teu plano, e você vai escolhendo basicamente o que você quer fazer, né? Eu quero imagens internas, quero imagens externas, quero o projeto executivo. Então tu vai selecionando as opções que você quer o cronograma físico-financeiro, tu vai selecionando as disciplinas que você quer levar para o teu empreendimento, e aqui no final ele vai mostrar quanto de crédito vai consumir do teu plano. No caso, cada um crédito é R$1, então seria um projeto aí na casa de 68 mil reais. Lembrando, né, qual que é a nossa... Alguém falou, acho que foi você, Bruno, nessa fase a pessoa às vezes está descapitalizada, né, porque ela ainda não está rendendo. Ele não vai pagar isso aqui para a gente na cabeça, ele vai pagar isso na assinatura dele, que é uma assinatura anual. Então, a vantagem é que ele vai parcelar, digamos, todos esses serviços ao longo do ano, né? Então, isso traz um fôlego de caixa para essa fase primordial aí de elaboração de projetos, né? Essa fase de que a pessoa acaba desembolsando mais do que recebendo, né? Então, dando continuar, faz um resumo do pedido, ele dando ok aqui no solicitar, já cai um pedido aqui para a gente, aí a gente vai entrar em contato com o cliente para alinhar as entregas, prazos, né? Então, a ideia é trazer bastante velocidade nessa fase de pré-obra. Legal. Eu vi por curiosidade ali uma opção de concreto armado e protendido. Bem interessante, vai no detalhe, no nível de detalhe mesmo, né? E a gente faz esse onboard na hora que entra o parceiro, né? Então, por exemplo, se o parceiro constrói só em concreto armado, provavelmente não aparece aquele menu, a gente vai tirar. Se o parceiro constrói em ICF, por exemplo, que é uma metodologia que está crescendo muito, vai aparecer o projeto ICF. Então, na hora do onboard do parceiro, na hora que ele fecha aqui com a gente configura todo o sistema, né, todo o template BIM para seguir as diretrizes que o parceiro nos passar, né? Sim. Um ponto importante, até que o Matheus comentou ali, é o valor do metro quadrado, né? O valor do metro quadrado, ele é alterado de acordo com o plano do cliente. Então, são níveis, né? A gente tem um plano Start, Pro, Premium e customizado quando é acima de um valor X lá. Quanto maior for o volume de créditos antecipado que ele compra, maior o desconto dele em cima do valor do metro quadrado. Ele chega a ser 40% mais barato que o valor do metro quadrado padrão. Então, esse é um grande diferencial também. Uma escala ali para o incorporador. Exatamente. Legal, muito bom. Bem interessante, Matheus. Olhando para a plataforma, de fato, né, você trouxe algumas soluções, mas não sei se pode abrir algum case, né, que você tenha construído, que trouxe um resultado positivo para essa incorporadora, que teve uma economia. Eu vi no material de vocês que vocês comentam de aumentar em até 20% o VGV, né? Se puder explicar para a gente, né, como que isso funciona na prática. Claro. Posso compartilhar também umas imagens aqui de um empreendimento? Opa, por favor. Que a gente gosta de ver, né? Prédio. Imagem vale mais que 1000 palavras, como dizem, né? Esse caso aqui, no caso, é um loteamento, tá? Então, a gente trabalha tanto edifícios verticais quanto loteamento, até casas aí de alto padrão, tá? Esse caso aqui é um empreendimento no Rio de Janeiro, tá? Um cliente nosso do Rio de Janeiro, que atua em nível nacional, assim. E esse empreendimento, ele já havia lançado, tá? Ele lançou o loteamento, e infelizmente não foi o sucesso de venda que eles esperavam, vendeu tipo menos de 10% dos lotes na fase de lançamento, então ele tirou o produto do mercado, né, e nos procurou para a gente fazer um relançamento desse loteamento, né, então assim, ele teve uma ajuda do marketing, né, que era um marketing interno dele, ele contratou pessoas novas, e a gente refez toda a modelagem do empreendimento, inclusive mudando o nome, mudando a questão do portal, né, que era um projeto menos moderno, menos arrojado, então a gente criou toda a parte de imagens, a gente recriou as áreas comuns também do empreendimento, então a gente trouxe questões de piscina, questões de quadras que não tinha quase nenhum espaço de uso comum, assim,
Eles comentaram que há uma pesquisa de mercado para você chegar nessa redesenho das áreas de comuns, foi baseado nesses dados de mercado que as pessoas estavam buscando ali? Nesse caso aqui, foi baseado nos espaços livres que tinha no empreendimento. Então, a gente remodelou alguns loteamentos, algumas áreas que estavam sendo subutilizadas, a gente conseguiu utilizar para criar mais áreas de uso comum, né? A questão do estudo de mercado é mais na hora de precificar o loteamento, né? Por exemplo, vai valer mais a pena terrenos de 10 de frente, de 12, de 8, né? Nesse caso, ele já tinha isso definido, né? A gente não tinha como mexer muito. O que a gente conseguiu foi adaptar um pouco as áreas, né, livres para trazer mais espaços de uso comum, tá? Isso responde aquela questão, a pergunta que eu fiz, né? Como agregar VGV, né? O valor ali. Então, exato. Otimizando a área ali também, né? Hoje, assim, eu vejo depois talvez a gente fale disso um pouco mais, mas, assim, tendências são loteamentos inteligentes, que são basicamente cidades inteligentes que você tem tudo a menos de 15 minutos de carro, né? É isso que as pessoas querem, pegar o seu carro em 15 minutos, ter escola, ter hospital, ter mercado, ter posto, é isso que elas procuram, né? Quem conseguir trazer esse nível de solução, vai ter empreendimento que vai ser um sucesso, né? Em nível de loteamento, e prédios também tem as suas peculiaridades de região, né? Uma outra coisa que a gente fez com o pessoal da Prolotes foi a questão do passeio virtual, né? Que a gente fala que é o decorado dos loteamentos, né? Nos prédios, normalmente tem aquele apartamento decorado que você faz a visita em loco. O que a gente traz isso é em nível digital, né? Então a gente consegue puxar do nosso banco de projetos os modelos de casas que mais se adaptam àquela realidade do empreendimento, e a gente instala essas casinhas ao longo do empreendimento e cria uma maquete 3D com passeio virtual, onde o cliente consegue passear, entrar na casa, né, ver o modelo da casa. Um joguinho ali. Literalmente fica um joguinho, né, e que mostra The Sims, cara. Nossa, minha irmã era viciada nesse jogo, só que ela só jogava com um cheat de dinheiro infinito lá para ficar. Eu tive desafios com The Sims. Quando ele surgiu, eu estava fazendo fenômeno de transporte na faculdade. Nossa, e, cara, eu passei a noite jogando, era semana de prova, assim, e reprovei na matéria pelo The Sims, cara. Mas lembranças. Mas lembranças do The Sims. Era muito divertido, mas... Era muito viciante. E hoje, querendo ou não, o passeio virtual ele traz essa questão da realidade aumentada, né? De você poder brincar, entrar, interagir com os ambientes. Então isso facilita demais ali para o corretor vender, né? Sim, super. Até para tem cases assim interessantes de produtos de segunda moradia, que a origem dos compradores é naturalmente de outras regiões, outras cidades, né? Usar esse tipo de material para fazer uma reunião online antes da pessoa visitar, né, fisicamente lá o espaço ou a cidade, eu acho assim super essencial, né? A gente até traz como solução dentro da jornada do funil de vendas essa etapa da reunião online. E você ter recursos para poder apresentar, não só, né, algo estático, mas você ter esse tipo de recurso que vocês estão trazendo, meu Deus, dá para fazer muita coisa assim em relação a esse tipo de venda, né? Exatamente. E, Brunão, o que tu tinha comentado, linkando a nossa tecnologia, né, ao nosso modelo de assinatura, a Prolotes teve tanto esse aumento de VGV, essa facilidade, né, nesse novo lançamento, mas principalmente uma redução de custo muito grande. Porque como ele fez uma assinatura com a gente, num volume grande, ele conseguiu reduzir o custo fixo dele, ele terceirizou todo o time dele de arquitetura e engenharia hoje, quando vocês projetei. Hoje a Prolotes está com 20 empreendimentos, 20 loteamentos nível Brasil, e a gente está fazendo toda essa parte, né, de desenvolvimento para eles, toda a parte de arquitetura e engenharia está sendo terceirizada quando vocês projetei. Ele conseguiu reduzir em mais de 50% o custo fixo dele. Então isso, cara, a gente tem até um depoimento do Barão lá, que é o sócio proprietário, ele falando justamente de quanto que a gente trouxe para ele ali, não só de ganho, né, de tecnologia, de avanço de qualidade, agilidade, mas principalmente também a questão financeira, tanto de aumento de VGV, mas também de redução de custo fixo que ele tinha com a equipe interna. Um outro case. Exato, esse é o principal case nosso aqui, eu acho, em termos de volume, né? A gente tem vários outros cases, até vou comentar um outro aqui que eu acho que é muito interessante, que entra no nosso time de homologação, né, que a gente comentou anteriormente. A gente fez um empreendimento aqui em Jurerê Internacional, acredito que tu conheça, né? E um metro quadrado em Jurerê Internacional é extremamente caro. A gente analisou, né, as brechas onde esse nosso incorporador pudesse ter um aumento de VGV. A gente viu lá, na legislação local, que se você colocasse uma obra de arte na calçada,
elevada, né? Tu poderia avançar até 1,5 metro na marquise. Então imagina para um empreendimento vertical, tu conseguia avançar em 1,5 metro, Uau. ele teve um aumento de área considerável e também um aumento de VGV com um investimento pífio, né? Muito baixo, porque hoje em dia o que é uma obra de arte? Cara, qualquer coisa que tu faça ali manualmente, enfim, que tu É crie, uma obra de arte de algum artista local aqui de Florianópolis, tem essa brecha, entendeu? Então, são pequenas coisinhas que a gente consegue agregar lá na fase de projeto, né? Exato, homologação. Que traz esse Vocês benefício. trazem esses pontos legais para dentro da ferramenta e ela consegue... Não, isso é feito ou no fluxo de execução do projeto, né? A primeira etapa é sempre a viabilidade, onde a gente entende os índices urbanísticos, legislação local e tudo mais. E a gente verificou que tinha aquela brecha e a gente, se tu colocar isso aqui, tu vai poder aumentar o teu projeto. Que sacada, hein? Exatamente. Nesse do loteamento tem um algoritmo que a gente criou que é o estudo de espaços vazios, né? Aqui teve uma camadinha já de tecnologia, no caso da Prolotes, que foi entender que estava mais alto do que o padrão de mercado. Então a gente passa esse algoritmo, ele analisa ali a área, o número de lotes e vê quanto tem de espaços vazios, que a gente entende que estava demais, né? Estava ultrapassando o padrão de mercado. Então ali a gente consegue já atuar de forma mais assertiva, né? Otimiza a área. Exato. Eu sempre gosto de trazer um case de insucesso também, né? Não nosso, mas que a gente verificou no mercado. E isso é até da minha família, né? Um tio meu, ele é construtor, incorporador lá na região sul do país, na região metropolitana de Porto Alegre, e ele fez um condomínio consideravelmente grande, são 19 torres, né? De 4 andares. E os apartamentos são, cara, gigantes, tem 93 metros quadrados, enfim, uma região bem localizada até. E só que onde que foi o erro dele? Ele não colocou elevadores. Né, quis economizar nesse sentido, né, tanto na parte de projeto, execução, mas também na parte até de ter um valor de condomínio mais interessante. Só que hoje em dia quem busca um apartamento nesse padrão, tamanho, né? Ele quer conforto, não quer ficar subindo 4 andares de escada, né? Então hoje ele ainda tem, acho que, sei lá, umas 4 torres que nem abriu ainda, tá lá cercada porque não tá conseguindo vender. O valor ele tá empatando basicamente, né, em relação ao que foi investido. Então a gente fala, não adianta tu olhar só pro VGV, tem que ver o quanto que tu gastou também, porque às vezes tu tá empatando ou muitas vezes perdendo. Então, nesse caso, como ele errou no projeto, não tem o que ele fazer, ele não consegue colocar um elevador, entendeu? Não tem, eles falam, acho que é o fosso, né? Não tem isso disponível para conseguir fazer essa adaptação. Então, se tu erra na etapa de projeto, ele já contratou várias imobiliárias, várias agências de marketing para tentar facilitar e ter um lucro maior, mas ele já está desistindo a ponto de, cara, eu só quero realizar, empatar, pelo menos setor mais fluxo de caixa para conseguir acertar no próximo empreendimento. Então, a importância, né, de tu ter tanto o projeto, um parceiro que vai te ajudar na execução desse empreendimento, da idealização dele, né? Mas também uma boa agência de marketing vai facilitar a velocidade de vendas do mesmo. Sim, cara, isso voltando ao que a gente estava falando ali, né, dos pilares de sucesso, né, olhar para o produto é fundamental, né, ali como que a gente vai vender ele, né, mas eu tenho que ter esse bom produto que de fato foi um gap, né, que aconteceu nesse projeto ali da família. Exatamente. Bom, gente, caminhando já para o final do webinar, eu queria entender com vocês, assim, qual que é a visão em relação ao futuro do mercado imobiliário, né, e como que vocês estão olhando para isso, pensando em novas soluções, né, para poder atender e olhar para esse futuro. Perfeito. Quer falar primeiro, Matheus? Pode dar. Vamos pegar o ritmo aqui, então. Até o Matheus introduziu muito bem ali, né, na fala dele, falando ali da Prolotes, é uma tendência muito grande em dois principais cenários, né? A gente fala tanto na verticalização em grandes centros, então se tu pegar, vamos supor assim, Florianópolis, São Paulo, enfim, já não é nenhuma tendência, é uma realidade. Então todo mundo está verticalizando e principalmente uma tendência, eu acho que não só de mercado, mas de crescimento urbano, né? E cultura também, a gente vai, conforme o tempo vai passando, vai mudando muito a cultura, as pessoas estão numa tendência de não ter tantos filhos, muitas pessoas ficando mais solteiras também, então a gente vê muito uma crescente na questão de verticalização de lofts, em estúdios, empreendimentos menores, né, em termos de o espaço do apartamento ser menor, né, mas um volume maior e muitas vezes uma valorização. Para gente ter uma ideia, em Florianópolis um estúdio de 35 metros quadrados chega a ser vendido por 700 mil.
entendeu? Então, existe uma tendência muito grande, principalmente em grandes centros, né, dessa verticalização com apartamentos menores por uma mudança cultural, né? Essa nova geração está com um comportamento diferente. E quando a gente vai falar de alto padrão, né, daí já existe uma tendência diferente, que daí eles estão se afastando dos grandes centros, por exemplo, Alphaville e tudo mais, são construídos na região metropolitana, né, onde consegue se fazer essas cidades planejadas, né, cidades inteligentes, loteamentos inteligentes, onde ele tem ali, além de um alto padrão de construção, uma infraestrutura de lazer, né, do dia a dia dele, favorável pro dia a dia dele, né, facilitando ali, enfim, não só a questão do lazer, mas também de ter proximidade ali de comércios locais, enfim, cidades planejadas, como o nosso maior exemplo, acho que nacional, Brasília, né? Sim. Essa questão, você falou do alto padrão, né, também buscando mais um contato com a natureza, né, espaços maiores, assim, que é uma tendência que surgiu, né, de 2020 para cá, enfim, mas que tem buscado e também as pessoas têm olhado muito para essa questão da qualidade de vida, né, com a Exato. moradia ali. E tem um conflito, né, de escolhas, né, que é a rentabilidade do alto padrão, que é muito atrativa, né, ela é muito superior, só que ela é um volume menor de negócios anualmente, né, dependendo, óbvio, do tamanho do incorporador, mas geralmente é um volume menor, mas com uma margem muito maior, permite ele ter talvez alguns erros, né. Quando a gente vai para padrões menores, né, tipo Minha Casa Minha Vida, Primeira Moradia, ali tu tem um volume muito maior de venda, mas a margem ela é apertadíssima, a concorrência é muito maior. Então a gente vê muito a preocupação, né, com projetos, às vezes maior com o pessoal lá de baixo padrão, porque ele não pode errar, do que muitas vezes o alto padrão, porque ele consegue ter uma margem ali para poder trabalhar, né? Então são realidades diferentes de perfis de incorporadores, né? O colchão de segurança acaba sendo um pouquinho maior, né, o fator de segurança, né? Para não falar outra Exatamente. palavra aí. Perfeito. Legal. Gente, é isso aí, eu concordo com vocês e colaborando assim, né, eu vejo muito uma tendência de mercado na questão de short stay, né, aqui em Floripa isso é muito, muito forte, assim, e acredito que quase toda cidade hoje em dia, né, que tem qualquer tipo de atração turística ou comercial, vale a pena você entender se aquele empreendimento pode se pagar, né, eu vejo hoje muitas pessoas fazendo riqueza, fazendo patrimônio realmente, comprando imóvel para ganhar no longo prazo na valorização do imóvel, mas quem paga o imóvel é o locatário ali do Airbnb, é o locatário temporário, assim, né? Então, isso é uma tendência muito forte de mercado. Outra tendência que a gente vê muito é as pessoas se preocupando com o custo, né, daquela edificação, quanto que eu vou pagar de condomínio, quanto que é o custo para manter esse apartamento, e nesse sentido, selos, né, LEED, Green Building, né, de construções verdes, você consegue provar, né, na hora da venda que, cara, eu vou economizar energia com aparelhos solares, né, com fotovoltaica, eu tenho cisternas para recolher água, meus motores são mais eficientes, as lâmpadas, tudo que tu prova, né, que essa construção vai dar um custo de manutenção menor, eu acho que é diretamente proporcional ao custo de venda que você consegue agregar, e a gente também tem algumas pessoas que até gostam dessa pegada verde, né, a gente sabe aí que nós somos da área que a construção é a maior, a indústria que mais gera resíduo no mundo, não é no Brasil, né, a construção ela gera muitos resíduos, ela consome muitos materiais, isso para a pegada verde no mundo, né, é ruim. Então, construtoras, né, incorporadoras que se preocupam com isso, entendem a importância de fazer um projeto, de começar a pensar nesse planejamento de custo da obra, desde a fase de projeto, para chegar na hora da obra, você ser assertivo, não ter quebra-quebra, desperdício, né, acaba também atraindo um público aí que tem um padrão normalmente de consumo mais alto, né, e gosta de saber que está comprando um negócio, né, que tem uma pegada social importante, né. Esse assunto é bastante relevante, Matheus, até para a questão das novas gerações, né, que tem olhado muito para o assunto da sustentabilidade, né, então de trazer algo clean para o planeta, né, é um assunto que chama bastante atenção para essa geração, e a incorporadora que pensa nisso, né, também já está olhando para esse novo mercado, né, acho que é bem interessante, além, né, desses pontos que vocês trouxeram do short stay, que também tem essa conexão, né, com essa geração, apesar de, né, se trazerem informações de que essa tendência de adquirir um imóvel não é tão grande nessas novas gerações, mas ela vai precisar ter um lugar para morar, né? Então ela vai pagar o imóvel de quem está gerando patrimônio, né? Investidor ali, É exatamente. isso. Então esse é o ponto.
Bom, gente, já encerrando então de fato o webinar, queria que vocês pudessem falar, né, como que os incorporadores que estão nos ouvindo, né, clientes nossos, enfim, possam acessar vocês, né, como que eles podem chegar até vocês aí. Perfeito, perfeito. Primeiramente, agradecendo, né, Bruno, ao convite aí, acho que foi muito enriquecedor aqui a nossa conversa. Abordamos vários pontos importantes, tanto da nossa realidade quanto da realidade de vocês aí também e dos nossos clientes. E a gente tem algumas fontes, né, que eles podem entrar em contato com a gente. Eu vou deixar meu WhatsApp também direto contigo aí, caso algum cliente venha te procurar. Mas a gente pode fazer lá também o cadastro. A gente tem o site da Notícias Projetos, onde tem lá também um catálogo de projetos já prontos. Tem mais de 400 projetos, se eu não me engano, no nosso site já hoje. Uau. Onde o cliente pode consultar, enfim, entender um pouco do nosso trabalho. E lá tem a landing page onde ele pode, né, se cadastrar e solicitar uma conversa com um dos nossos especialistas aqui. Além disso, tem as nossas redes sociais, onde ele pode interagir com a gente lá, solicitar um contato também, que eu vou ter o prazer de estar fazendo uma reunião explicando, né, como que funciona realmente toda essa jornada GT atua, né, pré-obra, e onde vai estar auxiliando vocês lá também na parte de lançamento desse empreendimento e garantindo sucesso, né, que é o que a gente tem em comum é querer o aumento do VGV do nosso cliente, né, então acho que o cliente que estiver interessado realmente em saber como ser assertivo na parte, né, de escolha de um bom projeto e garantir o VGV, né, desse empreendimento, pode estar nos encontrando aí nas redes sociais, na internet e também no meu contato direto que eu vou estar deixando contigo aí, beleza? Top, Felipe. Bom, gente, quero também agradecer, né, a participação de vocês. Achei, né, eu falei, né, foi um privilégio de poder conhecer já lá na semana passada, mas poder conhecer com mais detalhes, assim, fiquei impressionadíssimo, né, com as soluções que vocês trazem, e já começa a pensar, né, de como agregar isso com os projetos dos nossos clientes, enfim, trazer isso, ampliar, né, isso para o mercado como um todo. Legal. Agradeço a participação, né, Matheus, Felipe. Última palavrinha também, agradecer também ao convite, Brunão. Foi muito legal conhecer a agência de vocês, a Katsuki. Acho que é muito importante assim, a pessoa entender que a especificidade dos profissionais traz sucesso, né? Então, uma agência focada em corporação é muito raro você encontrar, né? Então, acho que para nós também foi uma grata surpresa encontrar vocês lá. A gente já está comentando de vocês com os nossos clientes aqui, porque são coisas que andam junto. O produto imobiliário, projeto com o lançamento. Então, se a gente tem profissionais gabaritados como você para ajudar a pensar o lançamento, a gente pode trazer isso já na fase de arquitetura, mesmo de concepção do produto. Acho muito bacana essa união. Então, prazerzão aí pelo convite e tudo de bom, sucesso. Vamos para cima. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau.